Então vamos dar início à nossa live em nome de Jesus, ao nosso culto, o culto vivo ao nosso Deus. Amém. Que Ele possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, de todos os irmãos que estão participando, os irmãos que estão chegando também possam cantar louvores e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele merece. Amém. A gente vai fazer a leitura e já faremos a oração. Eu vou ler na carta de João, capítulo 4, do versículo 21 ao 24, que diz assim: Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém? Então vamos elevar o nosso pensamento e a nossa voz e o nosso coração agora aos céus e orarmos ao Senhor Jesus. Santo Senhor Deus, Deus, eterno Pai, em teu Senhor nome, Jesus, Pai, te glorificamos, te Senhor, pela tua glorificamos, presença te em nossa bendizemos por vida, tudo Senhor, quanto o Senhor tem feito pela tua por nós, graça, Pai. Senhor, pelo cuidado, Por este Senhor, momento, de Senhor nós. Jesus, em que Sabemos vamos que passar, passamos meu por Pai momentos amado, difíceis, louvando e te momentos, bendizendo, Senhor, Pai, por que tudo quanto o o Senhor tem feito por mundo nós, sofre, Deus. Senhor Jesus, Ó mas sabemos, Cristo, Senhor, que somos cuidados pedimos a por Ti, Ti, Espírito Senhor. Santo, que falem Somos aos guiados nossos pelo Teu corações Espírito através desses Santo, Senhor louvores, Jesus. que falem ao Ó nosso Pai, coração que cada através da palavra, Senhor, Pai amado, que que será estamos aqui, ministrada possamos pelo depositar Teu nossa Filho, ó confiança, Espírito Santo, que o confiança Senhor em Ti, use Senhor Jesus. e fale Cada louvor, Senhor, aquilo que o Senhor quer possamos falar com a Tua cantar, igreja, Pai. possamos abrir os Receba, Senhor nosso Jesus, coração toda a nossa e a nossa adoração. mente para Ti, Senhor. Unge os nossos Nós te lábios, ó Pai, para louvamos, Senhor, informos porque a Tu Ti tem o perfeito cuidado de cada louvor, um, Senhor. Senhor Jesus, E de cada abençoa irmão, aqueles, de ó cada Pai, que filho estão Teu, Senhor escutando das Jesus. suas casas. Abençoa, Que o Senhor, Espírito o Santo se pastor faça Geraldino, presente, ó Senhor, Pai, que vai levar em a cada mensagem, coração e Senhor, em cada daqui a lar pouco, neste Senhor, momento, Senhor que Ele Jesus. possa, Senhor, levar a Em nome tantos, de Senhor, que Jesus, é o que precisam nós de te Ti. pedimos. Nós te louvamos, te agradecemos, Glórias Senhor ao Teu Jesus. santo nome, Jesus. Amém, Senhor Amém. Jesus. Vamos então iniciar o nosso culto de celebração a Deus, os nossos louvores. E o primeiro louvor de hoje, o hino 186, Tudo Entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso,
Glória a Deus. Tudo entregamos ao nosso Deus. Os irmãos estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem o que estamos falando? O que está ouvindo bem, o violão não está atrapalhando? Comentem também, tá? Nos avisem se o violão estiver muito alto, se a nossa voz estiver muito baixa. Os irmãos nos avisem, tá? Eu tô com um problema de audição também. E aí fica meio ruim. Eu tô ouvindo o Jornal aqui só pela graça, mas o Senhor Jesus, Ele sabe da intenção do nosso coração. E a nossa intenção também é que louvemos ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. E também que levamos os irmãos a adorar o Senhor Jesus também. Vamos pedir que o Espírito enche a nossa vida, que é o próximo louvor que nós vamos cantar. Pedir para Ele que Ele complete aquilo que está faltando no nosso coração, né? Que Ele possa guiar o nosso coração. Então vamos Amém. pedir a presença do Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. Enche
próximo louvor nós vamos cantar Espírito Santo. Praticamente todos os louvores estão falando da mesma coisa, de se entregar a Deus e pedir o Espírito Santo dele, que ele possa habitar na nossa vida. Amém? Amém. Louvor do Espírito Santo. Louvem conosco com muita alegria, daí de suas casas, e vamos dar ao Senhor Jesus o que é devido, né? Toda adoração, todo perfeito louvor e também os nossos ouvidos, né? Para que a gente também ouça a palavra dele, o nosso coração, e para guardar em nosso coração a palavra dele, que o pastor Geraldino logo ministrará. E a gente já pede também que vocês conectem-se novamente à página, vocês que estão nos assistindo, que não é só da IAP Itapevi, que é de outras igrejas, de outros locais, assistam também conosco e fiquem, irmãos, porque toda vez a gente fala, e o Senhor Jesus tem falado aos nossos corações, fiquem não somente na parte dos louvores, né? O Senhor Jesus também, como a gente disse, fala através dos louvores, mas ele fala muito mais através da sua palavra, porque a palavra do Senhor Jesus, ela é verdadeira, ela se renova a cada dia. Amém? Então vamos louvar o Senhor Jesus com o louvor do Espírito Santo. Vem me encher.
nos encha, na verdade, né? Que o Espírito Santo nos encha a cada dia, a cada instante. Que a gente possa buscar sempre. Que o Espírito Santo more e faça moradia em nós. Vamos continuar louvando o Senhor. A Edna pediu para ajustar o volume. Acho que é para baixar, né, Já Edna? fiz, já. Logo, lembrando sempre, logo em seguida a mensagem com o pastor Geraldino, tá? Fiquem na live, acompanhem toda a programação da nossa IAP, que os irmãos acompanhem a pregação, que possam ouvir a palavra de Deus, que é muito importante nesse momento que estamos vivendo, sempre ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos cantar o hino ao erguemos, o louvor ao erguemos as mãos. As mãos pra adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu
nossas mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Glória a Deus. Próximo louvor, nós vamos cantar quem é digno, que é o nosso Senhor, porque Ele demonstrou todo o seu amor, sacrificando a própria vida dele por nós. Possamos ter consciência disso todos os dias da nossa vida e dizer que o nosso Senhor é digno, porque Amém. Ele merece todo louvor, toda adoração. Vamos louvar ao nosso Deus, digno é o Senhor. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Digno ao Senhor de todo amor e de toda glória. Amém. Chegamos ao nosso último louvor, que todos os louvores que cantamos, juntamente com este último que vamos cantar agora também, possa ter, Deus tem recebido nossa oração, Amém. nosso louvor, que Ele possa ter recebido toda a adoração de cada irmão que participou dessa live de hoje. Glória a Deus Deus. abençoe a todos. Nós vamos cantar o último louvor e Ele é exaltado. Continue conectado, daqui a pouco, depois desse louvor, a mensagem e oração final com o pastor Geraldino. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Que o Senhor Jesus seja exaltado para sempre. Nós glorificamos ao nosso Deus, cantamos louvores. Agora é o momento da mensagem. Fiquem, participem da mensagem, comentem também na mensagem, glorifiquem a Deus, que Deus vai receber a nossa adoração. Amém. Amém? Tem um número bom de pessoas, 22 pessoas, 22, 23. E o nosso desejo é que essas mesmas pessoas que participaram do louvor também agora ouçam a palavra do Senhor. E peço, irmãos, que uma resposta do Senhor Jesus, a resposta da sua oração, uma resposta daquilo que você está pedindo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele sabe dos nossos desejos, sabe das nossas petições, e ele responde através da sua palavra. Portanto, fiquem conosco novamente, conectem-se aí na palavra do Senhor Jesus, e até sábado que vem, se Deus quiser, se Deus permitir. Um abraço a todos, uma boa noite e até mais. Deus abençoe a todos. Amém. Começar a nossa reflexão na palavra de Deus. Nós vamos ler na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Paz, irmã Amanda. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Convido você a orar a Deus comigo. Pastor Leônidas, a paz do Senhor. Nós vamos orar agora nesse momento, pedir a bênção do Senhor, pedir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e fale ao seu coração nesta noite. Amém? Oremos a Deus. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo nós te louvamos pelo Deus que Tu és. Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és gracioso, Tu és um Deus de amor, Tu és a perfeição, Tu és a grandiosidade, Tu és o poder, toda a glória pertence ao Teu nome, Senhor. Por isso nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor nos conceda a graça de aprendermos cada dia mais a melhor maneira para servi-lo, a melhor maneira para exaltá-lo e para glorificá-lo, Senhor. Se este é o propósito pelo qual o Senhor nos criou, ensina a cada um dos Teus filhos, a cada uma das Tuas filhas, a glorificar o Teu nome, Senhor. E desta forma nós oramos para que, mediante a exposição da Tua palavra, o Senhor fale em cada coração, em cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós lemos um trecho da palavra de Deus. Esse trecho fala sobre a finalidade das Escrituras. Portanto, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a importância de estudar as Escrituras Sagradas. Semana passada nós falamos sobre a importância de nos entregar. Nós falamos da entrega. E dentro da nossa perspectiva, dentro da perspectiva bíblica, não existe uma maneira de nós nos entregarmos a Deus se nós não conhecermos adequadamente, se nós não soubermos exatamente qual é o Deus que nós estamos relacionando, qual é o Deus que nós estamos nos entregando a Ele. E qual é a melhor maneira para que eu e você conheça quem é esse Deus? Para você saber e para você poder se jogar nos braços de Deus, você precisa conhecer a vontade dEle, a palavra dEle. Você precisa conhecer a proposta que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Você precisa conhecer as promessas dEle.
Você precisa saber exatamente quem é esse Deus. E o único meio de Deus se revelar é através das Escrituras Sagradas. Deus não tem outro meio em que Ele se revela a nós nesses dias, senão pelas Escrituras Sagradas. É bem verdade que Ele tem outras formas, Ele manifesta através dos dons espirituais, mas até mesmo para nós entendermos adequadamente acerca dos dons espirituais e da forma como Deus utiliza esses dons para operar, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, senão nós vamos começar a fazer de uma forma totalmente errada, de uma forma totalmente equivocada, de uma forma totalmente antibíblica. E nós não podemos fugir daquilo que as Escrituras ensinam, ou daquilo que as Escrituras revelam acerca de Deus. Então nós precisamos entender claramente quem é Deus, como Ele se revela, quais são os propósitos dele, qual é a vontade dele para nós. E o meio para nós fazermos isto é pelo estudo ou pela meditação ou reflexão da palavra de Deus. Então, se você quiser entregar de uma forma confiável, você precisa conhecer a pessoa. Quando você vai fazer uma entrega, você confia. E para você confiar, você precisa conhecer. Então, você precisa conhecer mais a Deus. E Deus se revela na sua palavra. Muitas pessoas, na verdade, elas possuem uma aversão à leitura das Escrituras Sagradas. Mas será por que as pessoas possuem essa aversão? Porque muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia. Porque muitas pessoas não gostam de estudar as Escrituras Sagradas. Simplesmente porque elas não sabem como fazer. Tem pessoas que a Bíblia para elas, na verdade, ela é alguma coisa que tem um significado místico. Ela abre em algum trecho da Bíblia, alguma frase importante que ela gosta, e ela deixa aberta achando que aquilo é suficiente. E nós vamos observar que não é desta forma. Então, quando a pessoa ela não entende, normalmente ela tem dificuldade de estudar. Ou seja, e por não entender o que está escrito e nem conseguir aplicar o ensino, então a pessoa ela fica frustrada, ela fica muitas vezes decepcionada, e elas então procuram substituir outras coisas ao invés do estudo da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período em que muitas pessoas têm fugido do conhecimento da palavra de Deus. Pessoas têm procurado afagos, têm procurado palavras de motivação pessoal, palavras de autoestima, mas nem sempre a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela nos trata com todo esse afago, nem sempre ela amacia o nosso ego, às vezes ela nos confronta e muitas vezes é muito difícil para nós. Talvez o nosso orgulho não permite nós sermos confrontados com os nossos pecados, com as nossas imperfeições e com as nossas fraquezas. Por isso, muitas pessoas também deixam de estudar a Bíblia Sagrada, ou muitas pessoas deixam de pregar a palavra de Deus nos púlpitos e nas suas reuniões e substituem ela no encontro, de repente, de autossatisfação, de motivação das pessoas, procurando motivar internamente as pessoas, falando apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. E a grande questão é que a Bíblia, ela não fala tudo aquilo que nós gostamos de ouvir. Ela fala aquilo que nós precisamos ouvir. Ela fala exatamente aquilo que nós precisamos aprender. Nós não estudamos a Bíblia para ela satisfazer os nossos egos e de repente para ela trazer uma palavra que nos apoie. Muitas vezes nós vamos estudar as Escrituras Sagradas e vamos descobrir que nós precisamos tomar rumos diferentes na nossa vida, rumos diferentes na nossa caminhada cristã. Então é importante a gente entender isso. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho no estudo da palavra de Deus e ter prazer nesse estudo, o que nós deveríamos fazer então? Então nós vamos aqui nesse momento de reflexão apresentar para vocês algumas coisas que são importantes para você começar a tomar gosto no estudo da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus.
Ou seja, primeira coisa que uma pessoa precisa fazer quando ele vai estudar a Bíblia, ele precisa fazer essa leitura de uma forma devocional. O que é isso? O que é fazer a leitura da palavra de Deus de forma devocional? Ou seja, é você ler com o coração, é você alimentar da palavra. Você tem que entrar no texto, você precisa procurar entender o texto, a mensagem que está falando ali com você. Você precisa buscar de todas as formas a entender a mensagem de Deus. E uma das formas que nós fazemos isto é nós fazendo uma leitura devocional. Ou seja, a leitura devocional, ela é a arte de procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras até nós encontrarmos. Então você vai lendo no primeiro momento, na primeira leitura, muitas vezes você não entende. Você faz uma segunda leitura, aí você começa a entender e você vai lendo até quando você começa a perceber que Deus começa a falar com você através da palavra. A palavra começa a ganhar sentido, a palavra começa a promover mudanças, transformações ou a impactar a sua vida. Uma das formas então de nós lermos a Bíblia é desta maneira, é nós lermos ela de forma devocional. Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo, e o diabo propôs para ele transformar as pedras em pão, ele diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus disse que a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela fortalece, ela sustenta. Então, se nós quisermos ser fortalecidos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, agindo de uma forma devocional. Outra coisa que nós precisamos entender nessa leitura, ou seja, que ela precisa ser uma leitura atenta. Não dá para você ler a Bíblia fazendo outras coisas, outros afazeres. Você precisa reservar um momento, sentar na sua mesa, sentar na sua sala ou num lugar reservado, num lugar tranquilo, e você estudar a palavra de Deus, você focar, você precisa estar focado, é preciso separar o momento específico do dia para você ler e pensar no texto bíblico. É desta maneira que nós começamos a ganhar gosto pela palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós deixamos todos os afazeres, nós começamos a tratar aquele momento do estudo da palavra de Deus, de reflexão da palavra de Deus, aquele momento devocional, tão importante ou muito mais importante do que toda e qualquer outra atividade que nós fôssemos fazer naquele momento. Então nós podemos dizer que nós precisamos, na nossa agenda, ter um espaço para estudo da palavra de Deus. É estar focado, é dessa maneira. Então, além da leitura devocional e atenta, nós precisamos fazer uma leitura diária. Nós precisamos todos os dias fazer isso. Então tem alguns exemplos que as pessoas afirmam que, assim como uma pessoa, para ela ter saúde física, ela precisa se alimentar todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, ou para ela ter força física, ela precisa fazer exercícios físicos diários. Da mesma forma, se você quiser ter saúde espiritual, você precisa ter uma prática diária de estudo na palavra de Deus. Uma coisa importante que nós precisamos entender é que a leitura, ela pode ser feita em momento específico, ou seja, ela pode ser feita em momento específico. Mas tem uma coisa que nós precisamos também, é meditar na palavra de Deus. Nós não podemos ler a Bíblia sem a reflexão, sem a meditação. Quando nós lemos lá no Salmo 119, lá o versículo 15, versículo 48 e versículo 78, então o salmista ele diz aqui que ele meditava nos estatutos e preceitos do Senhor. Ou seja, eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra, Salmo 119, versículo 148. Ou
Ou seja, então meditar é mais do que ler, é refletir, ponderar, examinar o que o texto diz. Então eu não posso ler a Bíblia, a palavra de Deus, como eu leio um livro de romance, como eu leio um livro de história, como eu leio um livro qualquer. Eu preciso meditar nele, eu preciso pensar, eu preciso parar um momento e entender o que aquele texto está dizendo para mim. Então eu preciso refletir sobre ele, eu preciso ponderar sobre ele, eu preciso examinar o que o texto está dizendo, ou seja, eu preciso me aprofundar naquilo que o texto está dizendo para mim, para que eu possa então entender a palavra de Deus. Então, para facilitar, nós podemos usar versões bíblicas com linguagens contemporâneas, para que nós possamos entender o texto com clareza. Nós podemos utilizar várias versões da Bíblia, nós podemos utilizar alguns livros também que ajudam a entender questões básicas sobre a Bíblia. Então, quando você for ler a Bíblia, uma coisa importante para você entender, para você começar a entender, preste atenção, você precisa perguntar: quem é o autor do livro ou da carta que eu estou lendo? Ou qual é o propósito quando ele escreve esse texto? Essas perguntas, elas precisam ser feitas a cada momento. Ou seja, qual a data em que essa carta ou esse livro foi escrito? E quando foi escrito, para quem foi destinado? Então são perguntas importantes que vai ajudar a entender o contexto em que aquela carta foi escrita, ou aquele livro foi escrito, ou aquela profecia foi escrita, para que depois eu possa entender o contexto, o que estava acontecendo naquele momento, e depois eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para mim entender qual é o propósito de Deus. E esse entendimento do propósito de Deus é eu saber como eu vou aplicar isso que eu aprendi na palavra de Deus na minha vida. Ou seja, na meditação bíblica nós buscamos nos encher com as verdades daquele trecho que nós lemos em nosso momento devocional. Ou seja, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós nos enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, aí é o passo seguinte, é o passo da aplicação. É o passo que eu vou procurar entender como obedecer, ou seja, como eu vou relacionar as verdades que eu aprendi com a própria vida, ou seja, como eu vou aplicar a minha realidade nos dias de hoje. Então é interessante a gente pensar nisso. Então, após meditar o texto das Escrituras, nós precisamos discernir espiritualmente, a partir dele, como podemos viver na prática aquilo que nós aprendemos. Então, o apóstolo Tiago, ele alerta lá em Tiago 1, versículo 22 a 24, para nós não sermos ouvintes esquecidos, mas sermos praticantes da palavra. Nós não podemos simplesmente ouvir a palavra de Deus e deixar que ela entre no ouvido e saia pelo outro. Nós não podemos fazer isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando a palavra de Deus. Nós estamos desfazendo daquilo que Deus quer dizer para nós. E muitas vezes nós estamos perdendo orientações preciosas, instruções de valor inestimável para as nossas vidas, que nós poderíamos de repente estar desfrutando de bênçãos gloriosas que nós poderíamos estar desfrutando, e nós perdemos essas bênçãos simplesmente porque nós ignoramos a palavra de Deus. Então, como é que eu posso aplicar esta palavra na minha vida? Como é que eu posso então trazer para a minha vida os ensinamentos? Eu fiz uma leitura, eu fiz um devocional, eu fiquei focado, eu fiz uma leitura diária, eu meditei, eu refleti, eu ponderei, eu examinei, e a partir daí o que eu faço? Então eu preciso também, quando ler esse trecho bíblico, perguntar: nesse trecho aqui, tem algum exemplo que eu devo seguir? Está me ensinando alguma coisa que eu devo seguir? Ou apenas é uma história, simplesmente? Tem alguma ordem que eu devo obedecer? Essas perguntas, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você terminou de ler a Bíblia, você terminou de fazer a reflexão, ponderar, você precisa fazer esse tipo de pergunta. Tem algum exemplo que eu possa seguir? Que eu devo seguir? Alguma ordem que eu devo obedecer? Algum erro que eu devo evitar? Ou pecado a abandonar? Ou seja,
como é que esse texto me desafia? São perguntas importantes que nós precisamos fazer quando nós estamos lendo um trecho bíblico. Existe alguma promessa de que eu posso desfrutar nesse texto bíblico? Existe alguma condição que devo atender? Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos então nos alimentando da palavra e buscando instruções e fazendo com que ela se transforme em algo prático na nossa vida, em algo que nós não simplesmente vamos ouvir ou vamos ler, mas que nós vamos trazer para a nossa vivência diária, para a nossa vida diária. Isso vai interferir na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de relacionar, na nossa maneira de adorar, na nossa maneira de trabalhar, de relacionar com as pessoas, de olhar para as pessoas. Você vai ver o quanto a palavra de Deus vai transformar e vai impactar a sua vida quando você faz isso. Então, diante disso, o que nós precisamos fazer? Então, só para a gente aplicar um pouquinho isso aí. Toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa fazer isto com satisfação. Ou seja, atente mais para como que você está lendo a Bíblia, ou seja, como é que eu estou lendo a Bíblia, do que quanto você leu. Tem gente que pensa que já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes li a Bíblia toda. Mas o que você entendeu quando você leu? Que instruções trouxe para a sua vida quando você leu a Bíblia? Então não é a quantidade, ou seja, você pode ler a Bíblia uma vez, 2 vezes, não é errado você fazer uma leitura total da Bíblia Sagrada, é até importante, incentivo que você faça um plano de leitura anual, mas mais importante do que a quantidade do quanto você lê a Bíblia é como você está lendo a Bíblia. Que instruções você está trazendo? Isso está trazendo transformações? Então a gente precisa fazer igual o salmista Davi. O salmista Davi no Salmo 119, ele diz assim: amo os teus mandamentos. Estou sempre ansioso por obedecer cada um deles. Pensarei nas tuas ordens escritas e aplicarei cada uma delas à minha vida. Salmo 119, 48 na Bíblia Viva. Então é isso que nós precisamos fazer. Outra coisa importante, nós precisamos praticar ou dar importância à leitura bíblica com frequência. Ou seja, frequência e regularidade é elas que determinam a saúde espiritual do cristão. Tem muitos cristãos anêmicos, tem muitos cristãos morrendo, tem muitos cristãos sem força, porque deixaram de alimentar da palavra de Deus. Ela é apenas uma palavra. Muitos ainda vão ao templo ou à igreja para ouvir a palavra. Agora tem uns que nem isso gostam mais de fazer. O mais importante, muitas vezes, é simplesmente a música. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. A meditação, a leitura e a meditação das Escrituras é que determina a nossa saúde espiritual. Veja bem o que disse o salmista no Salmos 1 e versículo 2. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nos caminhos dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele prossegue dizendo que uma pessoa que faz isso, ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto essa pessoa faz prospera. Veja só o quanto é importante a pessoa meditar na palavra de Deus. Ele é uma árvore frondosa. Ele é, em outras palavras, é uma pessoa viva espiritualmente. É uma pessoa robusta espiritualmente. É uma pessoa que a sua vida espiritual, a sua vida cristã, apresenta resultados que vai influenciar a vida de outras pessoas, que vai influenciar a sua volta. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Então nós precisamos a cada dia dar importância a isso. Fica aqui esse conselho da palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Separe um tempo para estudar a palavra de Deus. E mais do que isso,
faça reflexões, busque aplicar ela na sua vida. Fazendo isso, você vai crescer. O texto que nós lemos aqui em Timóteo, ele diz que exatamente a palavra de Deus, toda a escritura, ela é divinamente proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa crescer a cada dia mais, que você possa se fortalecer a cada dia mais. Se você estava fraco, volte a estudar a palavra de Deus, volte a aprender. Se você tem dificuldade de ler sozinho, procure alguém para estudar com você. Chame alguém para ajudar você a entender. De repente você tem dificuldade de sentar sozinho e ler. Convide alguém, convide uma pessoa, sente-se ao lado dela e estude a palavra de Deus, cresça espiritualmente. Amém? Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Nós agora vamos orar ao Senhor e nós vamos aqui apresentar as pessoas que têm pedidos de oração, para que nós possamos aqui, então, apresentá-las elas a Deus. Nós temos algumas situações que nós precisamos orar. Nós estamos vivendo um período excepcional, um vírus que paralisou o mundo, que está afetando não somente o relacionamento das pessoas, o direito de ir e vir, o direito das pessoas se reunirem, mas está também afetando a vida econômica do mundo inteiro, não é só do Brasil não, do mundo inteiro. Existem muitas preocupações em relação a isso, mas nós que cremos em Deus, nós que confiamos em Deus, sabemos que Ele é o Deus do já. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Se vocês lembrarem o trecho que Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, esse trecho é exatamente o que Deus falou através de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 8. Ele estava falando que ele tinha sustentado o povo, ele tinha trazido eles, ele tinha dado alimento para eles. Por 40 anos eles alimentaram no deserto. Deus deu maná do céu para eles comerem. A roupa deles não estragou, não faltou o calçado deles, os pés deles não incharam, porque Deus estava com eles. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nada nos falta, então nada nós podemos temer. Aquele povo, eles estavam num deserto vulnerável, mas ali Deus mandava pão para eles, ali Deus dava comida para eles. E eu creio nesse Deus, no Deus provedor, no Deus que sustenta, no Deus que sabe da minha e da sua necessidade. E é a Ele que nós vamos orar e vamos apresentar. Então vamos orar em favor daqueles que estão internados, orar em favor daqueles que estão passando por esse momento tão difícil. E eu quero também pedir a vocês que lembrem dos profissionais de saúde. São médicos, enfermeiros, funcionários que trabalham nos hospitais. Essas pessoas, elas trabalham na linha de frente. Elas lidam diretamente com as pessoas que estão afetadas, que estão contaminadas. E elas precisam da bênção e do cuidado de Deus. Tem alguns profissionais que já foram contaminados também por esse vírus e estão em tratamento, estão passando momentos difíceis. E nós precisamos clamar a Deus por eles, porque esse é um exército que está na linha de frente da batalha. Eles estão na frente, ali, frente a frente com o inimigo. E só Deus para guardar e proteger cada um desses profissionais. Eu quero pedir que vocês clamem a Deus por eles. Suplique a misericórdia de Deus, tá bem? Que Deus, por sua graça, possa abençoar grandemente e possa ajudar essas pessoas, fortalecer essas pessoas. E que eles também não venham ser abatidos, aqueles que estão com saúde, que eles possam continuar animados, continuar empolgados em ajudar, em salvar vidas. É muito importante esse trabalho de salvação de vidas e de resgate e de poder fazer o bem para outra pessoa. Então fica aqui, se tem alguma pessoa aqui da área de saúde, eu quero dizer para você que o que você está fazendo é muito parecido com um sacerdócio, é uma vocação. Você está entregando sua vida
em favor de outras pessoas. Você está sendo bênção de Deus para outras vidas. Então, confie plenamente em Deus, entregue totalmente sua vida a Ele, deixe Ele conduzir a sua vida e peça para Ele proteger você. Não deixe de orar, não deixe de falar com Ele, não deixe de separar um momento para falar com Deus. Você que trabalha na saúde precisa fazer isso também, tá bem? É muito importante o conhecimento que vocês têm, mas nós precisamos cada dia mais nos aproximar de Deus, porque Ele pode tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus grandioso, Ele é o Deus maravilhoso, Ele é o Deus do impossível. Para as pessoas pode ser impossível, de repente a ciência não tem todas as respostas, mas Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é o Deus poderoso, Ele é aquele que faz milagres, Ele é aquele que fortalece, é aquele que com a palavra só faz com que as coisas cessem. Se você confiar nesse Deus dessa maneira, você vai atravessar, somente grite pelo nome dEle, apenas clame a Ele, tá? Tem um trecho na palavra de Deus lá em Crônicas que diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, eu os perdoarei, eu sararei a sua terra. Deus tem essa promessa para aqueles que confiam nele, para aqueles que buscam a presença dele. Então nós precisamos buscar cair aos pés de Cristo, clamar a Ele, buscar a Ele a cada momento. Amém? Nós temos alguns pedidos aqui, nós vamos apresentar também outros pedidos além desse que nós colocamos, e eu vou aqui falar com vocês. Nós temos aqui, só que na live aqui não está aparecendo para mim os pedidos, e eu vou... A irmã Paulina, ela está pedindo oração pelo seu neto, Taylor. Ela também pede oração por uma família. Essa pessoa é irmão de uma cunhada dela, também por motivo de saúde. Nós temos aqui o pedido da irmã Débora Matias. Ela pede em favor da sua cunhada, irmã do seu marido. O nome dela é a Maria Cláudia. Ela estava grávida de 8 semanas e ontem esta pessoa perdeu o bebê. Na verdade, orar para que Deus conforte. Temos aqui o pastor Leônidas, lá da igreja Vila Cristina, em Parque Jandaia, né? Ele está aqui pedindo oração pela família, aqui pedindo. Temos a irmã Dilsa, que pede oração pela Sara. Essa moça teve complicação no parto, está na UTI, e pela sua bebê que nasceu prematura. Temos também aqui a irmã Bernadette, ela pede pela senhora Mara Macedo, que teve um infarto. Temos aqui o pedido da irmã Edna, ela pede oração pelo Celso Luiz, para que Deus o conduza em decisões empresariais. Há dias nós estamos orando por essa pessoa e eu tenho certeza que Deus vai dar orientações. O Júnior, ele pede também pela família da sua colega Cleide, principalmente pelos seus filhos, o Hélito e Stephanie, que estão sofrendo algum tipo de ansiedade, para que Deus os conforte. A Edicleia pede pela sua irmã Difanilde. A Patrícia também pede pela sua família. O Diego pede pela sua família. Ou seja, então nós temos vários pedidos aqui. Na live aqui, infelizmente, não estou conseguindo ver os nomes de outras pessoas caso tenha pedido. Se você quiser encaminhar ainda, há tempo para que nós possamos, desta forma, orar a Deus e pedir. E nós vamos orar por todas as pessoas que assistiram, né? Nós vamos orar por todas as pessoas e pedir a graça e a bênção de Deus, tá bem? Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor e convido você para entrar na presença de Deus juntamente comigo. A palavra de Deus diz que é todo aquele que se aproxima de Deus. É necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Ele vai conceder aquilo que você precisa quando você o busca. Então chegue com confiança. Feche seus olhos e olhe a Deus comigo. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor,
Nós oramos confiados no que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus da verdade, o Senhor é o Deus edificador, o Senhor é o Deus salvador, o Senhor é o Deus restaurador, o Senhor é o Deus que dá vida, o Senhor é o Deus que dá saúde, o Senhor é o Deus que governa, que reina. Todas as coisas estão em tuas mãos, nada furta ou nada escapa do teu olhar, Senhor. Todas as coisas estão debaixo do teu olhar, Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Meu Deus, portanto, a nossa oração nesse momento é em favor de cada uma destas pessoas que apresentaram a nós aqui as suas necessidades. São pessoas, ó Deus, que estão enfermas, internadas, algumas ansiosas, desorientadas, famílias precisando de proteção, de cuidado, de orientação. Deus, olha por estas pessoas e tenha misericórdia delas. Estenda a tua mão poderosa sobre cada uma delas, Senhor. Pai Santo maravilhoso, nós oramos, meu Deus, pelo Celso Luiz. Deus, dá direção, conduza ele, meu Deus, na sua vida empresarial. Meu Deus, eu suplico em favor do Taylor, Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre ele. Meu Deus, eu peço por toda a família da nossa irmã Paulina, Senhor. Meu Deus, eu suplico também pela nossa irmã Débora, Senhor. Eu suplico, ó Deus, pelas pessoas que precisam da sua graça, inclusive pela cunhada dela, meu Pai, que precisa da bênção do Senhor. Eu oro, meu Deus, especialmente por essa mulher que perdeu a sua criança e está enlutada. Conforte o seu coração, console-a nesse momento, Senhor. Meu Deus e Pai poderoso, eu oro por esta senhora que sofreu um infarto, Senhor. Meu Deus, salva ela nesse momento, meu Pai, livra ela da morte. Coloca a tua mão de poder, meu Pai. Cumpra os teus propósitos, salva ela, meu Deus, de uma forma completa, não somente no ponto de vista físico, mas também espiritual, meu Deus, para a vida eterna em Cristo Jesus. Meu Deus e Pai poderoso, eu oro pela família do Diego, eu oro, meu Deus, pela Dilce, eu oro, meu Deus, por todas as pessoas, eu oro, meu Pai, em favor de todos aqueles que estão ansiosos, ó Deus, inclusive por aquelas crianças, ó Pai, que estão sofrendo de ansiedade. Deus, coloca a tua mão poderosa e acalma o coração delas, ó Pai. Onde estiver pessoas sofrendo nesse momento, eu te peço, ó Deus, um olhar de Pai, que Tu és um Pai misericordioso, um Pai amoroso, um Pai bendito, um Pai grandioso, um Pai que pode fazer tudo e pode socorrer. Por isso, ó Deus, nesse instante, a minha oração é em favor daqueles que estão hospitalizados, estão, ó Deus, internados, sejam, ó Deus, pelo problema da coronavírus ou por outras situações de enfermidades, que eles recebam o teu cuidado, a tua mão poderosa, a tua mão curadora e restauradora nesse momento. Mas eu também não posso deixar, meu Pai, de apresentar daqueles que cuidam desses doentes, que são os médicos, as enfermeiras, os funcionários, toda a estrutura de um hospital, Senhor. Precisam, ó Deus, destas pessoas. E eu peço, ó Deus, que o Senhor queira proteger cada um deles, guardar cada um deles, meu Deus. Eles estão na linha de frente, Senhor, com o problema. Muitos deles já foram infectados. Eu oro por aqueles médicos, por aqueles enfermeiros que já foram infectados, que estão internados. Quero inclusive apresentar aqui o Renato, meu Deus, e pedir a tua cura em nome de Jesus. Tenha misericórdia do Renato, Senhor. Restaura a saúde dele, meu Deus poderoso. Nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor, nós invocamos o teu nome, porque cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai Santo maravilhoso, nós apresentamos cada pessoa, Pai, que trouxeram seus nomes aqui na nossa relação, e nós queremos pedir o teu cuidado para com eles, ó Pai, e para com elas. Ajude-as, meu Deus, abençoe-as poderosamente. Em nome de Jesus oramos, agora e sempre. Graças te damos, Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa, mais um culto de adoração a Deus. E eu quero aqui agradecer a presença de todas as pessoas, a irmã Cláudia Tomás, lá de Vargem Grande, o pastor Leônidas, da Igreja de Vila Cristina e Parque Jandaia. Quero agradecer
ao Diego também, que tiveram aqui. Nós temos aqui vários nomes, também a Daniela, lá de Fernandópolis, pastor João Luiz e a diaconisa Ninha, lá da Igreja Jardim das Oliveiras, o pastor Tiago e a Tati, lá de São Bernardo do Campo, o Francisco, diácono Francisco, ele é o nosso contador da Convenção Paulistana, a minha cunhada Célia, lá de Fernandópolis, o Diego, a Eline, família, o Alexandre Ribeiro, a Patrícia e o Otoniel e Cipato também. Então, todas essas pessoas, nosso muito obrigado por vocês terem aqui participado conosco. Foi de grande importância e nós louvamos a Deus pela sua vida e continuamos orando para que Deus os abençoe, para que Deus cuide de vocês, para que Deus os proteja. Não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Deus é poderoso e nada furta o seu olhar, ou nada escapa do seu olhar. Ele está atento a todas as coisas. Apenas confie nele, apenas entregue a ele e procure conhecê-lo melhor dia após dia. Amém? Então, diante disso, nós vamos nos despedir dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vocês, agora e sempre. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Nós estaremos novamente aqui no sábado, a partir das 10h30. Nós estaremos aqui 10 horas, teremos escola bíblica, depois louvor e proclamação ou pregação da palavra. Então você é nosso convidado para nos acompanhar e estar juntamente conosco no próximo sábado. Que Deus os abençoe grandemente. Amém.